Bom dia pessoal, vamos começar fazendo uma questãozinha aqui para aquecer. Página 354 do nosso livro 2. A questão é a 35. Olha lá o seguinte: o acoplamento de engrenagens por correia C, como o que é encontrado nas bicicletas, pode ser esquematicamente representado por... Então tinha uma polia menor, tinha uma polia maior, conectadas por uma correia ou corrente, né? Ele disse que essa polia B tem um raio RB, a polia A tem um raio RA, e aqui está a correia C unindo as polias A e B. Considerando-se que a correia em movimento não deslize em relação às rodas A e B, enquanto elas giram, é correto afirmar. Então não há deslizamento aqui, tem um atrito suficiente para não haver deslizamento. Então quando essa coisa gira, a correia vem junto sem deslizar. Letra A. A velocidade angular das duas rodas é a mesma. Cada ponto da correia tem a mesma velocidade linear, porque senão a correia ou embola ou arrebenta. E como esse ponto da correia está em contato com a roda B e esse ponto da correia está em contato com a roda A, eu posso dizer que a velocidade linear ou tangencial de qualquer ponto extremo da roda A tem o mesmo módulo da velocidade linear ou tangencial de qualquer ponto extremo da roda B, como todo acoplamento por correia. Ele disse que era angular que é igual, então falso. Para angular ser igual, só se os raios fossem iguais nesse caso, né? Letra B. O módulo da aceleração centrípeta dos pontos periféricos de ambas as rodas tem o mesmo valor. Como é que se determina a aceleração centrípeta para um objeto que está em movimento circular uniforme? V ao quadrado sobre R. V ao quadrado sobre R. As velocidades são iguais, mas os raios são diferentes. Então, por exemplo, a aceleração centrípeta da esfera A seria a velocidade delas dividido pelo RA. A aceleração centrípeta dos pontos extremos da roda B seria a mesma velocidade, V ao quadrado, sobre RB. Como RA é maior que RB, como o denominador é maior aqui do que nesse caso, então eu sei que a aceleração centrípeta de A será menor. A aceleração centrípeta de A será menor que a aceleração centrípeta de B. Então não tem nem o que ver. Não pode ser igual. O módulo da aceleração centrípeta dos pontos periféricos de ambas as rodas tem o mesmo valor? Não. Não, porque elas têm a mesma velocidade, mas não têm o mesmo raio. Então eu posso afirmar que está falso com toda a segurança. Letra C. A frequência do movimento de cada polia é inversamente proporcional ao seu raio. Vamos ver. Eu sei que as velocidades são iguais. E eu sei que velocidade linear no movimento circular uniforme é o tamanho de uma volta, 2πr, dividido pelo tempo que demora para dar uma volta, que é o período. Só que nós também sabemos que o período é o inverso da frequência, ou que a frequência é o inverso do período. Se eu substituir isso ali, dá uma divisãozinha de fração que é a primeira vezes o inverso segunda, e surge aquela outra fórmula famosa para calcular a velocidade linear no MCU, que é 2πr vezes f. Então eu posso pegar que a velocidade de A é 2πRA vezes FA. E a velocidade da roda B é 2πRB vezes frequência B. Corta 2π com 2π e obtém a relação RA-FA, RB-FB. O que essa fórmula me diz? Essa fórmula me diz que se o raio aumenta, a frequência tem que diminuir para continuar dando o mesmo resultado, né? E o que ele falou? A frequência do movimento de cada polia é inversamente proporcional ao seu raio. Quando o raio dobra, a frequência tem que cair pela metade para continuar dando o mesmo resultado. Concordo. Só que na humildade, vamos analisar os itens D e E. As duas rodas executam o mesmo número de voltas no mesmo intervalo de tempo. Não, as frequências não são iguais. Só seriam iguais se os raios fossem iguais. Letra E. O módulo da velocidade dos pontos periféricos das rodas é diferente do módulo da velocidade da correia. Mentira, senão haveria deslizamento.
Se a correia tivesse uma velocidade diferente da roda, haveria deslizamento. Ele me garantiu no enunciado que não tinha deslizamento. Confirmamos que é o item C. Show de bola. Muito obrigado, parceiro. Vamos lá, galerinha. Quem dá mais? Muitíssimo obrigado, meu querido. 23 e 24. Livro 2. Vamos para a página 435. Página 435. 23 e 24. Vamos começar com a 23. Um fio resistivo homogêneo de comprimento L e seção reta constante A e resistência R, figura 1, é cortado em 3 pedaços iguais para formar o feixe da figura 2. Então lá eu tinha um fio, ele tinha um certo comprimento L, ele tinha uma areazinha da seção A e ele apresentava resistência R. Nós sabemos que a resistência de um fio pode ser calculada pela segunda lei de Ohm. Rho, resistividade do material que compõe o fio, multiplicado pelo L, comprimento do fio, dividido por a área da seção reta. Só que esse cara foi lá e cortou esse fio em 3 partes iguais e juntou eles de tal forma que ficaram então 3 pedacinhos de fio. Se ele cortou os fios em 3 pedaços de mesmo tamanho, o novo tamanho desses fios é L sobre 3. Só que agora, se eu for analisar a área que transmite corrente elétrica, eu tenho 3 áreas, cada uma com a mesma área anterior, A. Se eu quiser calcular a nova resistência elétrica, R', eu vou usar a mesma relação matemática, segundo a lei de Ohm. O Rho é o mesmo, porque eu não alterei o material, eu cortei os fios. Se era um fio de cobre, continua sendo cobre. Então continua sendo o mesmo Rho. Só que o tamanho deste novo fio, composto de 3 fiozinhos menores, é L sobre 3. Por isso que no lugar do L, vem L sobre 3. Só que a nova área não é mais A, porque eu juntei 3 áreas, então ficou o triplo, 3A. Cuidado, hein, dá uma vontade doida de cortar esse cara com aquele ali, né? Mas calma, vamos ver se é justo fazer isso. Divisão de fração é a primeira fração vezes o inverso da segunda. Opa! Aí eu percebo que eu não pude cortar aqueles caras, eu tive que multiplicar. Numerador com numerador, denominador com denominador. Assim eu descobri a fórmula para calcular a nova resistência elétrica. Porém, esse Rho vezes L sobre A é o que eu tinha chamado originalmente de R. Por isso que eu posso trocar Rho vezes L sobre A por R. E aí fica R sobre 9. Então, tu vê, a resistência elétrica do novo pedaço de fio é a 9ª parte da resistência original. R sobre 9, letra A. Dava de defeito de cabeça, né? O legal de fazer assim é que treina a parte algébrica. E é importante saber essa parte algébrica. Mas quer ver como dá de fazer de cabeça? A resistência elétrica de um fio é diretamente proporcional ao seu comprimento e inversamente proporcional à área da seção reta. Como o fio ficou 3 vezes menor, esse número dividiu por 3, então a resistência ficou 3 vezes menor. E como a área aumentou 3 vezes, eu multipliquei esse cara por 3, ficou 3 vezes menor de novo. Dividir por 3 e dividir por 3 é o mesmo que dividir por 9. Então daria para perceber de cabeça, só que eu gostaria que vocês treinassem a parte algébrica também para ficar top. Vamos para a questão 24. Acho que ela cabe aqui, hein? Questão 24 na sequência falava o seguinte. Em uma residência usa alguns equipamentos elétricos cuja potência de cada um e o tempo de funcionamento em um mês encontram-se especificados na tabela abaixo. A energia elétrica total consumida em kWh pelos equipamentos vale. Então tu vê, ó, ele diz que tem lâmpada, são 4 lâmpadas, funcionamento de 120 horas e a potência de cada uma, 60 watts. Ele diz que é um ferro elétrico, uso de 30 horas por mês e a potência de 600 watts. Um televisor usado 60 horas por mês,
120 watts a potência. Potência é energia dividido pelo tempo. Se eu quero saber a energia consumida, é só multiplicar a potência pelo tempo. Então tu vê, eu tenho que multiplicar a potência pelo tempo. Só que no aparelho que é 4, eu multiplico por 4. São 4 aparelhos iguais, então eu multiplico por 4. Então vamos ver. A energia gasta pelas lâmpadas, 60 vezes 120, potência vezes tempo. E depois eu multiplico por 4. Então vai ficar 60 watts vezes 120 horas vezes 4, porque são 4 lâmpadas. A potência gasta pelas lâmpadas fica 288 com mais 2 zeros watt-hora. Isso só das lâmpadas. Eu fiz assim, ó, 4 vezes 6, 24. 24 vezes 12. Eu primeiro fiz 12 vezes 12, que é 144, depois fiz vezes 2. Deu 288. E acrescentei os zeros. Agora vamos para o ferro elétrico. 600 watts vezes 30 horas. 600 watts vezes 30 horas. 3 vezes 6, 18. 18.000 watt-hora. Essa é a energia consumida pelo ferro elétrico. Era ferro? Não, é ferro elétrico. E finalmente, eu vou calcular agora a energia gasta pelo televisor. Energia, o que é? Potência vezes tempo. A potência do aparelho era 120 watts e ele ficou sendo usado por 60 horas. Ele ficou sendo usado, um pouco de jornalismo. Ele foi usado por 60 horas. 12 vezes 6, 60 com 12, 72, mais 2 zeros. Qual foi a energia total gasta então? 28.800 watt-hora pelas lâmpadas. 18.000 watt-hora o ferro de passar roupa. E 7.200 watt-hora pela televisão. 10 foi 1, 16, 17, 17 com 7, 24 foi 2. 54.000 watt-hora, só que ele pediu em quilowatt-hora, vou dividir por 1.000. 54 quilowatt-hora. 54 quilowatt-hora, letra D. Questão clássica e deve cair esse ano alguma coisa, porque estamos num problema de energia grave no país. Então esse tipo de questão, ótima pedida, garoto, parabéns. E aí, galerinha, quem dá mais? Fiquem à vontade.